Capítulo 2 Ogum. Ogum dá aos homens o segredo do ferro. Na terra criada por Obatalá, em Ifé, os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade. Todos caçavam e plantavam, usando frágeis instrumentos feitos de madeira, pedra ou metal mole. Por isso, o trabalho exigia um grande esforço. Com o aumento da população de Ifé, a comida andava escassa e era necessário plantar uma área maior. Os orixás então se reuniram para decidir como fariam para remover as árvores do terreno e aumentar a área de lavoura. Ossain, o orixá da medicina, se dispôs a ir primeiro e limpar o terreno, mas o seu facão era de metal mole e não foi bem sucedido. Do mesmo modo que Ossain, todos os outros orixás tentaram, um por um, e fracassaram na tarefa de limpar o terreno para o plantio. Ogum, que conhecia o segredo do ferro, não tinha dito nada até então. Quando todos os outros orixás tinham fracassado, Ogum pegou seu facão de ferro, foi até a mata e limpou todo o terreno. Os orixás, admirados, perguntaram a Ogum que material era aquele, de que era feito tão resistente facão. Ogum respondeu que era o ferro, um segredo recebido de Orunmila. Os orixás o invejavam, pelos benefícios que o ferro trazia, não só para a agricultura, mas para a caça e até mesmo para a guerra. Por muito tempo, os orixás importunaram Ogum para saber o segredo do ferro, mas ele mantinha o segredo só para si. Os orixás então decidiram oferecer um reinado em troca de que ele lhes ensinasse tudo que sabia sobre aquele metal tão resistente. Ogum aceitou a proposta. Os humanos também vieram a Ogum lhe pedir conhecimento do ferro, e Ogum lhes deu o conhecimento da forja, até o dia que todo caçador e todo guerreiro tiveram sua lança de ferro. Mas apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, antes de mais nada ele era um caçador. Certa ocasião, ele saiu para caçar e passou muitos dias fora numa difícil temporada. Quando ele voltou da mata, estava sujo e maltrapilho. Os orixás não gostavam de ver seu líder naquele estado. Eles o desprezaram e decidiram destituí-lo do reinado. Ogum se decepcionou muito com os orixás, pois quando precisavam dele para o segredo da forja, eles o fizeram rei, e agora diziam que não era mais digno de governá-los. Então Ogum se banhou, se vestiu com folhas de palmeira desfiadas, pegou suas armas e partiu. Num lugar distante chamado Irê, construiu uma casa debaixo de uma árvore de acucu, e lá permaneceu. Os humanos que receberam de Ogum o segredo do ferro não o esqueceram. Todo mês de dezembro celebram a festa de Iode Ogum. Caçadores, guerreiros, ferreiros e muitos outros fazem sacrifícios em memória de Ogum. Ogum é o senhor do ferro para sempre. Nota do narrador. Aqui é bem fácil a gente ver um paralelo com Prometeu, né? Que roubou o fogo e deu aos homens. Fim da nota do narrador. Ogum torna-se rei de Irê. Quando Odudua reinava em Ifé, mandou seu filho Ogum guerrear e conquistar seus reinos vizinhos. Ogum destruiu muitas cidades e trouxe para Ifé muitos escravos e riquezas, aumentando de maneira fabulosa o império do seu pai. Um dia, Ogum se lançou contra a cidade de Irê, cujo povo o odiava muito. Ogum destruiu tudo, cortou a cabeça do rei de Irê e colocou num saco para dá-la de presente a seu pai. Alguns conselheiros de Odudua souberam do presente que Ogum trazia para seu pai. Os conselheiros disseram a Odudua que Ogum desejava a morte do próprio pai para lhe usurpar a coroa. Todos sabem que nenhum rei deve ver a cabeça decapitada de outro rei. Ogum não conhecia esse tabu. Odudua, imediatamente, enviou uma delegação para encontrar Ogum fora dos portões da cidade. Após muitas explicações, Ogum concordou em entregar a cabeça do rei de Irê aos mensageiros de Odudua. O perigo havia acabado. Ogum foi encontrado antes de chegar ao palácio de seu pai. Como Odudua queria compensar o seu filho mais querido, presenteou Ogum com o reino de Irê e com todos os prisioneiros e as riquezas conquistadas naquela guerra. Assim Ogum se tornou Onirê, o rei de Irê. Ogum mata seus súditos e é transformado em orixá. Ogum, filho de Odudua, sempre guerreava trazendo o fruto da vitória para o reino do seu pai. Amante da liberdade e das aventuras amorosas, foi com uma mulher chamada Ojá que Ogum teve o seu filho, Oxóssi.
Depois amou Oiá, Oxum e Obá, as 3 mulheres de seu maior rival, Xangô. Ogum seguiu lutando e tomou para si a coroa de Irê, que na época era composto de 7 aldeias. Era conhecido como Onirê, o rei de Irê, deixando depois o trono para seu filho. Ogum era rei de Irê, Oni-Irê, Ogum Onirê. Dava a coroa sem franjas, chamado Akorô, por isso também era chamado de Ogum Akorô. Conta-se que, tendo partido para a guerra, Ogum retornou ao Irê depois de muito tempo. Chegou um dia que se realizava um ritual sagrado. A cerimônia exigia uma guarda total do silêncio. Ninguém podia falar com ninguém, ninguém poderia dirigir o olhar a ninguém. Ogum chegou com sede, sentia sede e fome, mas ninguém o atendia. Ninguém o ouvia, ninguém falava com ele. Ogum pensou que não estava sendo reconhecido. Ogum se sentiu desprezado. Depois de ter vencido a guerra, sua cidade não o recebia. Ele, o rei de Irê, não reconhecido pela sua própria gente. Humilhado e enfurecido, Ogum com espada em punho se pôs a destruir tudo e a todos. Cortou a cabeça de seus súditos, lavou-se com sangue e estava vingado. Então, a cerimônia religiosa terminou e com ela a imposição do silêncio foi suspensa. Imediatamente o filho de Ogum, acompanhado por um grupo de seus súditos ilustres, homens salvos da matança, veio à procura do pai. Eles renderam as homenagens devidas ao rei e ao grande guerreiro Ogum, saciaram sua fome, sua sede, vestiram Ogum com roupas novas, cantaram e dançaram para ele. Mas Ogum estava inconsolável, havia matado quase todos os habitantes de sua cidade. Ele não se dera conta das regras de uma cerimônia tão importante para todo o reino. Ogum se sentia que já não podia ser mais rei, e estava arrependido de sua intolerância e envergonhado por tamanha precipitação. Ogum se fustigou de dia e noite em autopunição. Não tinha medido seu tormento, nem havia possibilidade de autocompaixão. Então Ogum enfiou a sua espada no chão, e num ato de segundo, a terra se abriu e ele foi tragado solo abaixo. Ogum estava no Orum, o céu dos deuses, não era mais humano, acabara de se tornar um orixá. Ogum faz instrumentos agrícolas para Oxaguian. Oxaguian, o rei de Ejegbo, o Eligegbo, chamado de orixá comedor de inhame pilado, inventou o pilão para saborear mais facilmente seus prediletos inhames. Todo o povo do reino adotou sua preferência. Todo o povo do Ejegbo comia inhame pilado. Tanto se comia inhame e Ejegbo que já não se dava mais conta de plantá-lo. E assim grande fome se abateu com o povo de Oxalá. Oxaguian foi consultar Exu, que mandou fazer sacrifícios e procurar o ferreiro Ogum, que naquele tempo vivia na terra de Ijexá. O que podia fazer Ogum para que o povo de Ijegbo tivesse mais inhame? Consultou Oxaguian. Ogum pediu sacrifícios e logo deu a solução. Em sua forja, Ogum fez ferramentas de ferro, fez a enxada, o enxadão, a foice e a pá, fez o ancinho e o rasteiro. Abre aspas. Leve isso para seu povo, Elegigbo, e trabalhando na plantação vai ser mais fácil. Vão colher muitos inhames, mais do que agora que vocês trabalham e plantam com as próprias mãos, fecha aspas, disse Ogum. E assim foi feito, e nunca se plantou tanto inhame e nunca se colheu tanto inhame, e a fome acabou. O povo de Ejegbo, agradecido, cultuou Ogum e ofereceu a ele banquetes de inhame e cachorros, caracóis, feijão preto regado com azeite de dendê e cebolas. Ogum disse a Oxaguian, abre aspas, na casa de seu pai, todos se vestem de branco, e por isso assim eu me visto para receber as oferendas, fecha aspas. E o povo louvava, e Ogum ficou muito feliz. O povo cantava, abre aspas, Akajá, Yanifan, Ogunja Mojibá, fecha aspas, que quer dizer, hoje fazemos sacrifício de cachorros a Ogum. Ogum, Ogunjá. Ogum que come cachorro, nós te saudamos. Oxaguian disse a Ogum, abre aspas, meu povo nunca há de se esquecer de sua dádiva. Dá-me o laço de seu abedá azul, Ogum, para que eu use com meu axô-fum-fum, que é a minha roupa branca. Vamos sempre nos lembrar de Ogunjá, fecha aspas. E do reino de Ejegbo até as terras de Ijexá, todos cantaram e dançaram.
Nota do narrador. Aqui também existe uma comunicação com Hefesto, né? Que é o deus grego do fogo, dos metais, da metalurgia. Inclusive, muitos dos poderes, né, que os deuses olimpianos tinham, o raio dos Zeus e tal, na verdade eram armas feitas por Hefesto. Outra coisa é que não é só os coreanos e chineses que são chegados e comer um cachorro, né? Fim da nota do narrador. Ogum repudia Oiá por causa de Xangô. Ogum vivia em Oiá. Um dia, o seu irmão Xangô foi visitá-lo e na casa de Ogum, Xangô se deparou com uma bela mulher. Voltou para casa atormentado com a beleza que vira e desejou Oiá ardentemente. Não desistira da ideia de possuir a mulher de seu irmão. Xangô voltou à casa de Ogum, se dizendo doente, que não conseguia se alimentar, e Ogum acudiu e lhe pediu para que ensinasse a Oiá a preparar o seu prato predileto, o amalá, que, sem dúvida, saciaria sua fome e o curaria. Oiá preparou o amalá, conforme ensinado. Antes de comê-lo, Xangô pediu que Oiá acrescentasse um pó, mas a advertiu, contudo, que não provasse a comida. Xangô comeu com gula e saciou a sua fome. A proibição deixou Oiá muito curiosa. No dia seguinte, Oiá fez novamente a comida, mas dessa vez ela não resistiu e provou dela. Disse a Xangô que não sentiu nada demais, nada de especial. Aí Xangô lhe entregou o pó para acrescentar. O pó tinha o poder de botar labaredas pela boca. Oiá pôs o pó no amalá e comeu dele. Desde então, Oiá tem o poder de botar fogo pela boca. Ogum, ao ver sua mulher cuspindo fogo, repudiou Oiá e a entregou a Xangô. Xangô cinicamente se recusou a oferta. Ogum insistiu para que levasse Oiá dali. Xangô tinha enganado Ogum e Xangô levou Oiá para casa feliz com sua vitória. Ogum é castigado por incesto a viver nas estradas. Ogum vivia na casa de seus pais, Obatalá e Emu. Vivia com seus irmãos, Oxóssi e Eleguá. Ogum estava enamorado de Emu e muitas vezes tentou violá-la, mas sempre fracassou. Eleguá e Oxóssi protegiam a mãe das investidas de Ogum. Um dia, o próprio pai surpreendeu num terrível intento. Antes que Obatalá o castigasse, Ogum suplicou: "Deixa, meu pai, eu mesmo encontrarei meu castigo." Foi então para um lugar distante, sem sequer acompanhar os seus cães. Ali viveu só para o trabalho, impedido de qualquer felicidade. Labutava em sua forja, consumia-se em amarguras. Somente o seu irmão Oxóssi sabia do seu paradeiro. Para purgar o triste destino, Ogum se pôs a trabalhar sem nunca descansar. Fabricava pós miraculosos e terríveis. Seus pós se espalhavam pelo mundo e muitos foram procurá-lo por seus feitiços. Então chegou em sua casa uma belíssima mulher. Era Oxum, que o fez provar de seus encantos. Que prisão poderia ser mais forte que o mel de Oxum? Ele estava finalmente perdoado. Ogum cria a forja. Ogum e seus amigos, Alacá e Agero, foram consultar o Ifá. Queriam saber sobre uma forma que pudessem os tornar reis de suas aldeias. Após a consulta, foram instruídos a fazer ebó, e a Ogum foi pedido um cachorro como uma oferenda. Tempos depois, os amigos de Ogum se tornaram reis de suas aldeias, mas a situação de Ogum permaneceria a mesma. Preocupado, foi novamente consultar Ifá, e o adivinho recomendou que refizesse o ebó. Ele deveria sacrificar um cão sobre sua cabeça e espalhar o sangue sobre o seu corpo. A carne deveria ser cozida e consumida por todo o seu Egber. Depois deveria esperar a próxima chuva e procurar um local onde houvesse ocorrido uma erosão. Ali, deveria apanhar uma areia negra e fina e colocá-la no fogo para queimar. Ansioso pelo sucesso, Ogum fez o ebó e, para sua surpresa, ao queimar aquela areia fina, ela se transformou numa quente massa que se solidificou em ferro. O ferro era a mais dura substância que ele conhecia, mas era maleável quando estava quente. Ogum passou a modelar a massa quente. Forjou primeiro um tenaz, um alicate para retirar o ferro quente do fogo, e assim era mais fácil manejar aquela pasta incandescente. Ogum forjou uma faca e um facão. Satisfeito, Ogum passou a produzir toda espécie de objetos de ferro,
e assim passou a ensinar seu manuseio. Veio fartura e abundância para todos. Dali em diante, Ogum Alagbedé, o ferreiro, mudou. Prosperou muito e passou a ser saudado como aquele que transformava a terra em dinheiro. Ogum faz ebó e se torna uma potência. Um homem honesto e trabalhador era perseguido por seus rivais em todos os lugares onde passava. Um dia, lhe mandaram fazer um ebó para conseguir realizar seus desejos e vencer as dificuldades que lhe atrapalhavam na vida. E assim fez Ogum, a mais temível potência daquelas paragens da cidade de Irei. Ogum reconquista o amor de Oxum. Ogum passeava com sua esposa Oxum quando principiaram a discutir. A briga terminou com Ogum jogando Oxum no rio. Xangô salvou Oxum das águas e levou para seu palácio. Um dia Ogum foi visitar Xangô e reencontrou Oxum. Oxum continuava muito bela e Ogum se arrependeu do que havia feito. Tentado, Ogum mandou de presente para Xangô um carneiro bem gordo. Ogum queria de volta sua bela Oxum. Xangô, muito debochado, deu em retribuição um cachorro muito magro. Ogum não desistiu com a piada do irmão. Xangô era um grande comilão e quando comia, ele se esquecia da vida. Então mandou a Xangô um enorme cesto de quiabos. Xangô era louco por quiabos. Quando comia, esquecia da vida. Ogum foi ao palácio de Xangô visitá-lo, enquanto Xangô se deleitava com amalá, que era um preparado de quiabos de Ogum. Ogum reconquistou Oxum e a levou de volta em sua companhia. E ela vai com ele para toda parte, morando nas estradas, fazendo a guerra. Oxum a Pará, sempre com Ogum. Ogum recompensa a generosidade da vendedora de acaçá. Dizia-se que noutros tempos existia uma senhora que vendia acaçá, ou mingau pela manhã. Um dia essa senhora foi à casa de um entendido na ciência, que lhe mandou fazer um ebó para melhorar sua vida. Passando algum tempo, o general Ogum apareceu com seu exército todo faminto e pediu à senhora que matasse a fome do seu pessoal. Ela os serviu atenciosamente e com abundância. Então, quando a refeição acabou, como Ogum fosse justo e não tivesse dinheiro para pagá-la, dividiu com aquela senhora seu botim de guerra. Foi assim que a vendedora de acaçá se tornou riquíssima e divulgou o gesto de Ogum por toda parte. Ogum ensina aos homens as artes da agricultura. Ogum andava aborrecido no Urum. Queria voltar ao Aie para ensinar aos homens tudo aquilo que aprendera, mas ele desejava ainda ser mais forte e poderoso para que por todos fosse admirado por sua autoridade. Foi consultar o Ifá, que lhe recomendou um ebó para abrir os caminhos. Ogum providenciou tudo antes de descer à terra. Veio ao Aie e aqui fez pretendido. Em pouco tempo foi reconhecido por seus feitos. Cultivou a terra e plantou, fazendo com que dela o milho e inhame brotassem em abundância. Ogum ensinou aos homens a produção do alimento, lhes dando o segredo da colheita, se tornando assim o patrono da agricultura. Ensinou a caça, a forjar o ferro. Por tudo isso foi aclamado o rei do Irê, o Onirê. Ogum é aquele a quem pertence tudo que é de criativo no mundo, aquele que tem a casa onde todos podem entrar. Ogum trai o pai e deita-se com a mãe. O Batalá tinha uma casa com um galo branco, e o galo lhe servia como guardião. Quando o Batalá de casa se ausentava, se algum fato incomum acontecesse, o galo avisava e ele retornava. De volta a casa, tudo o que ocorria o galo lhe contava. Um dia o Batalá se ausentou, e seu filho Ogum se aproveitou da ausência do pai, e veio e se deitou com sua mãe, Yemu. De onde estava, o Batalá escutou o galo cantar. Ogum Dadié, Ogum Dadié. A casa de Obatalá tinha apenas uma única entrada. Ao chegar, encontrou a porta trancada e o galo aos gritos. Yemu percebeu o motivo do alvoroço do galo e pediu a Ogum que saísse correndo. Entrou em casa e sentiu cada movimento. Leu nos olhos de Yemu que algo o fez desconfiar. Nesse mesmo dia, pediu à mulher que fizesse provisões, pois iria fazer uma viagem muito longa. Pela madrugada,
O Batalá saiu em caminhada, mas se escondeu na mata próxima. Ogum e Emu, satisfeitos com a ausência do velho, novamente se relacionaram. O Batalá esperou um pouco e ouviu o galo gritar: Ogum Dadié! Ogum Dadié! O Batalá tomou o rumo de casa e bateu na porta. Ogum ouviu a insistente batida e se pôs a esbravejar. Emu lhe pediu para que atendesse à porta. Para o espanto de Ogum, ele viu seu pai diante de si e, sem explicações, atirou-se ao chão pedindo perdão, dizendo: Perdoa-me, pai, castiga-me de dia e de noite. O Batalá ouviu o filho. O próprio filho havia decretado sua pena. Enquanto o mundo fosse o mundo, Ogum não descansaria de dia nem de noite. As estradas seria sua morada. Para sempre andaria por elas, ajudando os viajeiros que se perdessem nos caminhos e dele recebendo oferendas para sobreviver. Ogum livra um pobre de seus exploradores. Um homem pobre peregrinava por toda parte, trabalhando ora numa, ora noutra plantação. Mas os donos da terra sempre o despediam e se aproveitavam de tudo que ele construía. Um dia esse homem foi a um babalaô, que mandou fazer um ebó na mata. Ele juntou o material e foi fazer o despacho, mas acabou fazendo tal barulho que Ogum, dono da mata, foi ver o que ocorria. O homem então deu-se contra a presença de Ogum e caiu aos seus pés, implorando seu perdão por invadir a mata. Ofereceu-lhe todas as coisas boas que ali estavam. Ogum aceitou e se satisfez com o ebó. Depois conversou com o peregrino, que lhe contou o que estava naquele lugar, o motivo, o porquê estava naquele lugar proibido. Lhe falou de todos os seus infortúnios. Ogum mandou que ele desfiasse folhas de dendezeiro, mariô, e colocasse nas portas das casas de seus amigos, marcando assim a casa ser respeitada, pois naquela noite Ogum destruiria a cidade de onde vinha o peregrino. Teria tudo destruído, até o chão, e assim se fez. Ogum destruiu tudo, menos as casas protegidas pelo mariô. Nota do narrador. Aqui também faz lembrar muito o mito bíblico das pragas que Yahvé fez contra o faraó, para que libertasse o povo hebreu. Uma última praga, eu acho que foi matar o primogênito, o primogênito da casa. Deus falou com Moisés, que para Moisés falar com o seu povo, ele sacrificar um cordeiro e pintar a casa com sangue no cordeiro da porta. A casa que tivesse marca do sangue do cordeiro seria preservada, mas a casa que não tivesse a marca na casa do sangue do cordeiro, um anjo ia lá e matava o primogênito. Fim da nota do narrador. Ogum chama a morte para ajudá-lo numa aposta com Xangô. Ogum e Xangô nunca se reconciliaram. Uma vez por outra, eles se degladiavam nas mais absurdas querelas, ou seja, problemas. Por uma pura satisfação do espírito belicoso dos dois. Eram os dois magníficos guerreiros. Certa vez, Ogum propôs a Xangô uma trégua em suas lutas, pelo menos até o final da próxima lua. Xangô fez uns gracejos, Ogum revidou, mas decidiram por uma aposta, continuando assim a sua disputa permanente. Ogum propôs que ambos fossem à praia e recolhessem o máximo de número de búzios que conseguissem. Quem juntasse mais ganharia. Quem perdesse daria ao vencedor o fruto da coleta. Puseram-se de acordo. Ogum deixou Xangô e seguiu para a casa de Oiá, solicitando-lhe que pedisse a Ico que fosse à praia no horário que havia combinado com Xangô. Oiá aqueceu, mas exigiu uma quantia de ouro como pagamento, que recebeu prontamente. Na manhã seguinte, Ogum e Xangô se apresentaram na praia imediatamente e o enfrentamento começou. Cada um ia pegando os búzios que achava. Vez ou outra, eles se entreolhavam. Xangô cantarolava sotaques jocosos contra Ogum. Ogum, calado, continuava a coleta. O que Xangô não percebeu foi a aproximação de Ico. Ao erguer os olhos, o guerreiro de fogo deparou com a morte e riu de seu espanto. Xangô soltou o saco de coleta, fingindo amedrontado e se escondendo de Ico. À noite, Ogum procurou Xangô, mostrando o seu espólio. Xangô, envergonhado, abriu a cabeça e entregou ao guerreiro o fruto de sua coleta. Ogum livra Oxum da fome imposta por Xangô.
Oxum, que vivia com Xangô, sentia muita fome, porque na casa de Xangô só comia galo com quiabo. Xangô dava-lhe de tudo, uma casa linda, roupa das mais belas e muito ouro. Só que na hora de comer ela dizia, abre aspas, ela tem que comer minha comida, fecha aspas. Assim, Oxum vivia passando fome, porque ela não comia quiabo, que não era sua comida. Um dia, quando Xangô estava longe de casa, Oxum sentou-se na varanda. Apesar de estar muitíssimo linda, nem todo o seu charme e elegância podiam esconder o semblante triste e choroso. Sentia uma fome terrível. Ogum então passou a cavalo e viu Oxum e disse, ó rainha Oxum, bela como tu és, por que choras? Ela respondeu, aqui eu tenho muito conforto, muito luxo, mas não tenho comidas. Não tenho as minhas comidas. Estou morrendo de fome. Ogum disse então, abre aspas, se não morresse até agora, minha cara, não vais mais morrer. Toma aqui 5 galinhas para ti, fecha aspas. Oxum pegou as galinhas, correu para dentro de casa e as cozinhou e comeu. Quando Xangô voltou para casa, encontrou a sua mulher feliz e satisfeita. Ciumento, teve certeza que a felicidade de Oxum era a responsabilidade de Ogum. Pegou então seu machado e partiu para brigar com Ogum. Quando passava por uma ponte na parte mais larga do rio, encontrou Ogum. Foi logo tentando começar uma luta. Ogum, porém, com seu senso de responsabilidade, disse que não queria briga e explicou as razões por que tinha dado comida a Oxum. Que Oxum era uma rainha e que, sendo assim, não deveria receber a casa com presentes finos e ao mesmo tempo morrer de fome. Que Oxum precisava de comida que gostasse. Xangô, porém, disse que trataria sua mulher da forma que bem entendesse e que ela continuaria assim, com roupas finas, joias e quiabos. Ogum não concordou, mas evitou brigar. Xangô, porém, atirou seu oxé em Ogum. Ogum se protegeu e mais uma vez tentou explicar. Não tivera más intenções de oferecer galinhas a Oxum. Jamais magoaria Iemanjá, mãe de ambos, entrando numa guerra com Xangô, o filho predileto da rainha. Mas Xangô atacou Ogum de novo, e Ogum, não podendo mais evitar o combate, lançou espada sobre Xangô. A luta entre os dois irmãos foi demorada. Da estrada da briga, passou por cima da ponte quase caiu dentro do rio. Xangô se rendeu, temendo cair dentro da água, pois a água apaga o fogo de Xangô. Ogum violenta e maltrata mulheres. Dizem que Ogum abusava das mulheres que iam à floresta. Com ela, mantinha as relações sexuais usando de violência. Uma mulher bonita, de nome Iemanjá, ficava excitada com as histórias que contavam de Ogum. Um dia foi à floresta para ser possuída pelo famoso guerreiro. Ogum teve relações com Iemanjá e depois ordenou que ela partisse. Iemanjá não queria ir embora e pediu para Ogum lhe dar mais prazer. Ogum ignorou seus pedidos e a expulsou da floresta. Angustiada, Iemanjá foi pedir ajuda à sua irmã, Oxum. Oxum foi até a floresta à procura de Ogum e o envolveu com seu mel sedutor e teve relações com ele. Quando Ogum quis mais, Oxum exigiu que ele fosse para a casa dela, e eles foram para a casa de Oxum, que era também a mesma casa de Iemanjá. De noite, no escuro, à espera de Oxum, escapou da cama de Ogum e cedeu seu lugar ao leito à irmã. Ogum teve muito prazer a noite toda. No dia seguinte, quando viu Iemanjá deitado ao seu lado, o folgoso amante, enfurecido, espancou Iemanjá e saiu de casa. Do lado de fora, Ogum encontrou o Batalá e também começou a bater nela também. O Batalá fugiu da perseguição de Ogum e foi para o rio, se atirou-se na água e lá permaneceu, até que Ogum partisse. Ogum voltou para o mato e ainda hoje alimenta a fama de gostar de violência, sobretudo quando se trata de mulher. Nota do narrador. Nesse caso aqui também a gente faz uma referência com a mitologia grega, né? O deus Pan, salvo engano. Tinha um lugar lá, uma floresta, um bosque, que toda ninfa que passava lá, ele estuprava, né? Só que o conceito de estupro da época era muito diferente do conceito moderno. Era algo que poderia ser tolerado, entre aspas. Entre aspas não, era tolerado, desde que fosse de alguém superior para alguém inferior. Fim da nota do narrador. Ogum conquista para os homens o poder das mulheres.
No começo do mundo, eram as mulheres que mandavam na terra e elas que dominavam os homens. A mulher manejava o homem com o dedo mindinho. As mulheres tinham o poder e o segredo. E Ansan tinha inventado o mistério da sociedade dos Egunguns, a sociedade do culto aos antepassados, e os homens estavam sempre submissos ao poder feminino. Quando as mulheres queriam humilhar seus maridos, elas se reuniam com Yansan debaixo de uma árvore. Yansan tinha um macaco ensinado e ela o fazia aterrorizar os homens. Sim, mandava que ele fizesse coisas para assustar os maridos. Quando viam ali na árvore um macaco fazendo coisas à mão de Yansan, os homens se apavoravam e se submetiam ao poder feminino. Finalmente, um dia, os homens resolveram acabar com aquela humilhação de estarem sempre submissos ao poder das mulheres. Os homens consultaram Orunmila e mandou fazer ebó. Sacrifício era de galos, uma roupa, uma espada, um chapéu. Ogum era quem deveria levar o sacrifício, a ser oferecido sobre a árvore das mulheres. Ogum foi bem cedo, antes da chegada das mulheres. Ali ofereceu os galos, vestia a roupa e o chapéu e empunhou a espada. Quando as mulheres chegaram e viram aquele homem forte, vestido como um poderoso e armado até os dentes, exibindo aos quatro ventos seu porte guerreiro, elas saíram apavoradas a correr num pânico incontrolável. A vista do homem assumindo o poder era terrificante. As mulheres não suportavam tal visão, e Yansan foi a primeira a fugir em desespero. Uma das mulheres, de medo, correu tanto que desapareceu da face da terra para sempre. Desse dia em diante, o poder pertence aos homens. E os homens expulsaram as mulheres das sociedades secretas, porque a posse do segredo agora é dos homens. E Yansan, no entanto, ainda é rainha dos cultos dos Egunguns. Nota do narrador. Pense no ebó bem feito. Esse daí tá durando até hoje. Fim da nota do narrador. Ogum cria a terra. Olodumare resolveu criar o mundo. Seus filhos foram convocados para ajudar nessa tarefa. Cada qual levou consigo o que era necessário: joias, dinheiro, tecidos. A Ogum coube levar a espada e um saco de terra preta. Carregando essas coisas, Ogum saiu caminhando em direção ao lugar onde o mundo havia de ser criado. Quando se cansou, foi dormir no alto de uma palmeira. Apanhou algumas folhas de mariô para cobrir o seu corpo e se defender de insetos que o incomodavam. A chuva chegou e não parou mais. Ogum abriu o saco que trazia e do alto da palmeira espalhou a terra preta que havia nele. A terra se espalhou, fazendo surgir ali uma lagoa. Do fundo da lagoa, da lama do fundo, apareceu Nanã. Ogum e Nanã saíram criando o mundo. Ogum construiu casas, fez plantações e todos ouviram falar do seu reino próspero. Um dia seus irmãos vieram conhecer o seu reino e tentaram dividi-lo entre si. Aconselhado por Nanã, Ogum apanhou sua espada mágica e derrotou todo aquele que tentava usurpar o reino que era seu. Ogum recusa a coroa de Ifé. Quando o mundo era apenas um charco, Ogum costumava descer do céu pelas teias de aranha sempre que queria vir aqui caçar. Mais tarde, nesse mesmo local, Orixalá criou a terra e desceu com os outros orixás ao novo mundo para completar a criação. Orixalá, porém, tinha dificuldade de andar na densa floresta, pois os seus instrumentos de bronze não cortavam o mato. Somente Ogum tinha um instrumento de ferro capaz de abater as árvores e as moitas e abrir caminho. A pedido dos orixás, que lhe prometeram recompensa, concordou em ajudar Orixalá. Por isso, quando eles construíram a cidade de Ifé, ofereceram a coroa a Ogum, mas Ogum recusou, pois não desejava ter súditos. Não queria governar, preferindo caçar e guerrear. Por muito tempo viveu sozinho no alto da colina, de onde podia vigiar a terra e observar suas presas. Quando finalmente desceu à cidade para visitar os orixás, eles não o receberam, porque suas roupas estavam manchadas de sangue. Desgostoso, tirou suas roupas sujas e se vestiu de folhas novas de palmeira, e foi viver sozinho, nunca mais permanecendo muito tempo no mesmo lugar, sempre a caminhar pelas estradas. Fim do capítulo de Ogum. O próximo é de Oxóssi, ou Odé.